Tudo bem? Mais uma questão de filosofia antiga hoje, especificamente Platão. Então vamos lá ler esse belo texto de Platão. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se, numa mesma pessoa, não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males e, penso, nem para o gênero humano. Então aqui um trechinho famoso da República sobre uma ideia extremamente famosa de Platão, que é a ideia do rei filósofo. E a pergunta do Enem é: a tese apresentada do rei filósofo pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para... Então aqui a ideia é: para que um rei filósofo precisa ter conhecimento? Qual é a necessidade de que o rei seja filósofo? Então vamos lá, comecemos pela alternativa A. A superação de entraves dialógicos. Ora, é por isso que o rei precisa estudar filosofia? É disso que o Platão fala lá? Parece que não, não é? Ele fala sobre males, sobre coordenar adequadamente as naturezas, colocar as coisas em seu devido lugar. Então, essa alternativa de superação de entraves dialógicos é como se ele estivesse dizendo: ora, o rei precisa ser filósofo para que ele saiba argumentar, para que ele faça belos discursos, saiba colocar argumentos muito bem feitos, com conclusões válidas. Ora, não é isso. É evidente que esse não é o motivo pelo qual um rei precisa ser filósofo. Ele não precisa ser capaz de colocar argumentos muito bem estruturados na mesa. Não é essa a ideia. Então essa alternativa é descartada. Vamos para C. Ora, o conhecimento verdadeiro, ele é necessário por quê? Porque é preciso a formação de um saber enciclopédico. Ora, você acha mesmo que o Platão ali está defendendo que um rei filósofo é necessário porque ele precisa ter um vasto conhecimento? Para que serve esse vasto conhecimento? Ah, para nada. Só para ele poder mostrar que ele sabe muita coisa, para ele mostrar como ele é superior aos outros? Claro que não. É evidente que essa alternativa C é falsa. Essa não é a razão de um rei precisar aprender filosofia. Não é para ser sabido, sabe? Para mostrar conhecimento. Conhecimento inútil. Então é uma bobagem isso aqui. Não é por isso que um rei precisa ser filósofo. Vamos para D. Para a promoção da igualdade dos cidadãos. Ora, se você já leu alguma coisinha do Platão, sabe que o Platão não é exatamente aquele filósofo amigo da democracia, não é? Afinal de contas, foi a democracia que matou o melhor ateniense de todos, que é o Sócrates, o mestre de Platão. Então, Platão não é um grande fã da democracia. E, quando você lê a obra dele, você percebe que há gradações entre as pessoas. Algumas vão se dedicar a trabalhos manuais, inferiores. Já outros, um grupo menor, vai se dedicar ao ápice da atividade humana, digamos assim, que é a filosofia. Ora, o rei filósofo, então, está no topo. Então não é por isso que você precisa ter um conhecimento verdadeiro. O rei filósofo não vai promover a igualdade das pessoas, porque as pessoas não são iguais. Então essa não é a alternativa correta. Então vamos para E, consolidação de uma democracia direta. Essa aqui é uma alternativa realmente muito curiosa, né? Porque ela é totalmente absurda no contexto do Platão. Porque eu acabei de mencionar que ele não é um grande fã da democracia. Platão não defende democracia direta, ou seja, aquela democracia em que cada pessoa é uma voz, em que não há representantes como tem hoje nas nossas democracias ocidentais. Então não é isso que o Platão tem em mente. E na verdade ele está propondo justamente, de certo modo, uma noção contrária, não é? De que há um rei, e esse rei precisa ser filósofo, porque sendo filósofo, ele vai saber como estruturar adequadamente aquela cidade. As pessoas que são dedicadas ao trabalho manual farão trabalhos manuais. E quem deve dedicar a vida ao exército, por exemplo, se dedicará ao exército. Cada um no seu lugar. Então, não é democracia direta. Portanto, a única alternativa que se encaixa aqui é o conhecimento verdadeiro. Ele é necessário por quê? Porque é preciso organizar a sociedade de maneira justa. E você só pode fazer isso se você conhecer a justiça. Então o rei filósofo
Só ele é capaz de ordenar adequadamente, de modo justo, a cidade, porque só ele contempla como a cidade deve ser. Fácil, não é? Uma leitura um pouquinho mais atenta do texto do Platão e você consegue chegar a essa alternativa. Então, semana que vem a gente discute mais uma questão do Enem. Até lá!